Para quem não me conhece ainda, e é a maioria, eu até fiquei contente, tem até um banner aí, ó. Tudo bem que estou mais feio no banner, eu sei que sou mais bonito pessoalmente, mas tudo bem, deixa para lá. Isso aí depois a gente combina aí com o pessoal, né? Brincadeiras, a culpa é sua, viu, Fernando? Não foi fácil vender. Pois é. Vou levar esse banner para mim depois, viu? Porque senão sei que vai até dar problema lá na sua casa depois. Eu peço desculpas, eu sou muito brincalhão, tá? Eu acho que às vezes brincando é que a gente vai tornando as coisas um pouco mais leves e aprendendo nessa vida já tão pesada que temos, né? Eu sou Anderson Alarcon, sou advogado, fui da Justiça Eleitoral, já chefiei a Justiça Eleitoral numa região centro-oeste há um tempo, fui do governo federal, fui assessor daquele ministro já falecido, muitos de vocês vão se lembrar, o ministro Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça, talvez vocês se lembrem. E, enfim, larguei o serviço público para mudar de lado do balcão há alguns anos para advogar e fazer aquilo que eu realmente gosto. E desde então tenho me dedicado a estudar e a defender os servidores, os vereadores, especialmente, né, os agentes, as autoridades do Legislativo, da esfera municipal, que são aí, na minha visão, na minha avaliação, eu estou dizendo isso não porque vocês estão aqui, é porque eu me dedico realmente a isso há algum tempo, inclusive eu estudo isso há algum tempo. Na minha avaliação, os vereadores são as autoridades que mais fazem, que menos recebem, os que mais são cobrados e os que menos são reconhecidos, né? Isso é um problema endêmico, fruto um pouco da nossa cultura, enfim. Não é o tema aqui da nossa palestra, quem sabe mais ao final, se sobrar tempo, a gente até conversa um pouquinho sobre isso. E acabei vindo para a UVB naquele contexto em que, não sei se vocês vão se lembrar disso, desejavam, agora eu vi a câmera ali, eu vou ficar parado aqui, viu? Naquele contexto em que desejavam, pode deixar, estou brincando. Não, tranquilo. Naquele contexto em que desejavam retirar o subsídio de vocês se lembram disso? Lá em 2012, aliás, numa época dessa, no dia 5 de julho de 2012, que curiosamente passou despercebido, porque até então, dia 5 de julho do ano da eleição, era o que para vocês? Alguém se lembra? O último dia para o registro da candidatura. Então estava todo mundo tomado, né, por essa correria de fazer o registro, e justamente nesse dia, um senador lá do estado de Goiás subscreveu e pegou a assinatura de um monte de senadores, inclusive de senadores aqui do nosso estado, da nossa região, solicitando o fim do pagamento de subsídio para os municípios com menos de 10 mil habitantes, salvo engano, 50 mil habitantes, agora já não me lembro mais. O que significaria acabar com o pagamento de vereador só em 98,75% dos municípios brasileiros, né? Que tem menos que 10 mil habitantes. E aí, nesse contexto, eu achei aquilo um absurdo, acabei escrevendo um artigo sobre isso, fiz um parecer absolutamente contrário, mostrando a inconstitucionalidade desse dispositivo. Esse parecer, para a nossa felicidade e luta de vocês, daí a importância de entidades como a UVB, que naquele momento fez um chamamento a todos os vereadores do Brasil para que se unissem. Não sei se alguém de vocês chegaram a participar naquele momento, se participaram vão se lembrar disso. E depois de algumas pressões da UVB aliadas a esse parecer, o Senado Federal acabou aceitando o nosso parecer, concordando com a gente e retirando esta proposta de emenda à Constituição que queria acabar com o subsídio dos vereadores. Felizmente, nós e vocês agimos rápido, tendo em vista que se essa PEC caísse na imprensa ou na boca popular, eu nem preciso dizer para vocês o que teria acontecido, né? Então, parabéns ao UVB, parabéns a vocês pela mobilização, e foi nesse contexto, então, que a nossa história, vamos assim dizer, de compromisso, de trabalho, de amor com a UVB começou, então, desde então, e a gente está seguindo esta caminhada aí junto com vocês. Hoje, nós falaremos um pouquinho sobre condutas vedadas em ano eleitoral,
E quem sabe um pouco também, não sei se é o desejo de vocês, a gente falar um pouquinho sobre as novas regras eleitorais e algumas cascas de banana que esperam bem escondidinhas ao longo desse caminho da eleição. E felizmente hoje nós teremos a oportunidade de pelo menos apontar aonde estão essas cascas e pelo menos vocês não tropeçarão ou escorregarão nelas. Bom, as condutas vedadas foram pensadas. Deixa eu te pedir um favor, só nos encosta um pouco essa porta para nós, senhor, por gentileza. Obrigado. As condutas vedadas, elas nasceram com a lei das eleições, naquele contexto da década de 90, em 1994, 95, 96, por uma razão. Quem aqui se lembra o que aconteceu em 1993, 94, no governo Fernando Henrique Cardoso? Naquele momento, que até dizem que houve um escândalo da compra do parlamento para apoiar o quê? Passar o quê? A reeleição. Então, com a existência e com a possibilidade da reeleição para os cargos do Poder Executivo, que é o poder que detém, digamos assim, a chave do cofre ou uma possibilidade de utilização um pouco mais ostensiva da máquina pública, nesse contexto, então, surgiu a nova lei das eleições e a previsão desse artigo que está aqui atrás, o artigo 73 e seguintes, que passaram a estabelecer essas condutas proibidas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Exatamente diante desse contexto, que então antes eu não tinha a possibilidade da reeleição, agora com a previsão da reeleição e a desnecessidade do afastamento do gestor público, que naquele momento eleitoral tem uma dupla personalidade, né? Eu sei que aqui na região sul a gente convive sempre com pessoas muito normais, ninguém de mal com a vida e ninguém com dupla personalidade. Então eu preciso explicar isso para vocês. Vocês nunca conheceram ninguém que tem dupla personalidade. Fosse em outros lugares eu até não explicaria isso, né? Mas eu sei que aqui no sul essas coisas não acontecem. Eu estou fazendo muita brincadeira, não gosto disso no YouTube. Então veja que situação. O cidadão candidato à reeleição, ele tem uma dupla personalidade, autorizado pela lei. Que ao passo em que ele é e continua sendo gestor, vereador, prefeito, ele também é candidato naquele período. Então eu tenho duas pessoas em uma só. E aí como separar ou como evitar que essas duas pessoas ou essas duas personalidades, de um jeito ou de outro, se misturem de tal maneira que isso seja ilegal? Por isso foram pensadas as condutas vedadas exatamente para garantir o seguinte, como diz aquele filósofo que nós temos no Brasil, Carlos Massa, mais conhecido como Ratinho, no programa TV, fala uma coisa, outra coisa. Então, para dizer basicamente o seguinte, que o gestor é o gestor, o candidato é o candidato, ou seja, dizer o óbvio. O gestor, prefeito, vereador não pode se utilizar da máquina pública que está à sua disposição para beneficiar-se enquanto candidato, ao menos ilicitamente. Porque se ele assim o fizer, vai ocasionar, com certeza, um desequilíbrio, uma violação no direito de igualdade de disputa, se comparado em relação àquele que não está no cargo. Então foi nesse contexto que nasceu essa legislação, de forma bem resumida e didática, apenas então somente para proibir ou tentar coibir esta desigualdade na disputa entre aquele que é agente público e candidato ao mesmo tempo, tem dupla personalidade, e aquele que só é candidato, portanto não tem à sua disposição aquele conjunto de poderes que o agente público tem. Eu advogo para muitas campanhas e vou te dizer que quando um prefeito nos consulta e ele é candidato à reeleição, o preço é sempre muito mais caro, em geral,
Porque advogar para este cidadão que tem dupla personalidade, nesse meu exemplo, ou seja, ele é o prefeito candidato à reeleição, é muito mais difícil do que aquele que é apenas candidato. Porque aquele que está no poder, ele é necessariamente vidraça, né? Ele tem uma série de coisas e muitas vezes a linha que separa o cidadão candidato do cidadão gestor, ela é muito tênue, ela é quase, às vezes, inexistente. E nesse contexto, nesse cenário, é muito possível e até provável que esse cidadão acabe, numa hora ou outra, confundindo as coisas. Eu sei que no Brasil essas coisas não acontecem, mas ele acaba, muitas vezes, deixando-se provar ou flagrar-se confundindo essas coisas, né? Então chega agora em época de eleição, máquina da prefeitura nunca foi fazer reforma de estrada rural, nunca fez carreador de sítio, nunca foi fazer, esse ano todo mundo vai arrumar. Enfim, aí começa uma utilização do poder que o camarada tem na máquina, a pretexto de dizer que está fazendo aquilo no exercício da gestão, quando na verdade está fazendo com finalidade muito eleitoreira para beneficiar a sua candidatura. Eu sei, repito, eu sei que essas coisas não acontecem aqui na região sul, mas o problema é que quando acontece, e se alguém consegue provar, aí de fato nós podemos ter problemas, né? Então, apenas uma noção introdutória da razão pela qual essas condutas passaram a ser previstas em lei, e aí a gente vai estudar cada uma delas. Eu sempre gosto de tentar entender o motivo pelo qual um instituto ou uma lei surgiu no nosso contexto, porque decorar a lei é sempre uma atividade perigosa, né? Primeiro porque nós não somos papagaio, né? Que é aquele bicho que repete o que escuta sem pensar. Segundo que se a lei muda, você jogou por água abaixo aquilo que você decorou. Daí porque a importância da gente entender a razão de ser daquele instituto, inclusive que isso nos permitirá criticar, concordar ou mesmo discordar. Ao longo do dia de hoje eu mostrarei a vocês que muitas dessas alterações que foram realizadas pela mini-reforma eleitoral do ano passado, que nós estamos chamando de deforma eleitoral, elas não têm o menor cabimento e serão objeto de muita discussão, por isso que estou chamando isso de cascas de banana espalhadas aí pelo caminho. Bom, então falando aqui das condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, preciso dizer isso porque não é só na campanha e vou mostrar a vocês. Então já o primeiro erro aqui da legislação, não é só a conduta vedada em campanha, muitas vezes no ano eleitoral. E a campanha, nós sabemos, só começa após o registro. Aliás, a campanha, esse ano, ela sofreu uma redução absolutamente desarrazoada, né? Vocês que, na maior parte das vezes, são detentores de mandato, talvez são os beneficiários dessa redução. E aqui, com total liberdade de estudo e de crítica, vou compartilhar aqui uma reflexão com vocês. Essa redução de campanha ela é extremamente ruim para a democracia. Se nós pegarmos os Estados Unidos, por exemplo, está todo mundo vendo aí há quantos meses essa história das prévias, não é? Desde o início do ano, né? Não é isso, desde o início do ano, porque final do ano passado, eu tive nos Estados Unidos 2 vezes esse ano, eu fui lá e fui em janeiro, fui em março. E já em janeiro já tinha camisetas do Bernie Sanders, da Hillary Clinton e do Trump. Então acho que está desde o ano passado. Então você vê, já desde o ano passado eles estão em franco processo eleitoral, discussão, debate, as pessoas envolvidas. E vocês sabem quando será a eleição nos Estados Unidos esse ano? Novembro. Então você veja, quase um ano. Por que isso? Porque, na verdade, a campanha eleitoral, ela, ao menos em tese, deveria servir
para a realização do debate, né? Para o engajamento de pessoas, para a discussão de propostas, de ideias. Quando você reduz o tempo de campanha, você obviamente reduz o tempo e o espaço necessário para debate e privilegia algumas pessoas e penaliza outras. Quem que nós privilegiamos quando nós reduzimos o tempo de campanha? Aqueles que já são detentores de mandato, que já são naturalmente mais conhecidos, um radialista, um padre, um pastor, um cantor, um apresentador de TV, um artista famoso, essas pessoas que já têm, digamos assim, que já desfrutam de um conhecimento ostensivo natural decorrente da atividade que exercem perante a própria comunidade. Esses já saem numa campanha curta reduzida em condição de vantagem. Concordam comigo? Aqueles que nunca disputaram uma campanha e que talvez gostariam de enfrentar um debate e fazerem-se conhecidos no período eleitoral, porque é só esse o momento em que eles poderiam fazer isso, obviamente que serão prejudicados se comparados com aqueles que já são detentores de mandato. Então, quando eu tenho uma redução de período de campanha, é óbvio que eu estou ao mesmo tempo trazendo essas questões. Um outro grande erro, um grande equívoco feito no Brasil, e já se tem uma concepção clara sobre isso, e não foi por falta de aviso, diz respeito a essa história da proibição do financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. Talvez no município de vocês, um pouco menor, para a disputa de cargo de vereador, isso não seja tão sentido. Mas, numa percepção geral, já se tem uma resposta de que isso não vai dar certo. Não sei se vocês têm acompanhado o noticiário, a Folha de São Paulo divulgou há alguns dias uma notícia assim, o mar não está para a sardinha. E aí, o que dizia em geral a Folha de São Paulo? Que com o fim do financiamento empresarial, pessoa jurídica, para as campanhas eleitorais, imediatamente aconteceu o seguinte no Brasil: ninguém tem dinheiro para fazer campanha. Eu estou falando aqui campanha um pouco mais cara, prefeito, campanha, né, que exige um pouco mais de dinheiro. Como ninguém tem mais dinheiro, o que os partidos estão fazendo? Estão deixando de procurar aqueles candidatos, sob o ponto de vista de representação popular democrática, que construíram a sua carreira para isso, até mesmo por vocação, e estão privilegiando aqueles que têm condição de se autofinanciarem. Isso é horrível para a democracia. Por que isso é horrível? Porque democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo, o que significaria, em tese, que mesmo alguém que não tenha tantos recursos, mas desfruta de uma legitimidade e apoio da sociedade, apoiada por ela, pudesse ter chances reais de disputa naquela eleição. Quando eu acabo com isso e naturalmente incentivo somente aqueles que têm dinheiro para bancar a sua própria campanha, porque não há limite, né? Você pode usar todo o seu dinheiro na sua própria campanha, desde que você, claro, obedeça, sim, o limite agora estabelecido pela legislação. Então, ou seja, aquele limite de doação de 10% não existe quando o candidato doa para si próprio, né? Você está afastando essas pessoas que regularmente poderiam participar, incentivando um governo daqueles mais abastados. Você sabe qual é o nome disso? Plutocracia. Plutocracia. O que é a plutocracia? É o governo dos ricos, pelos ricos e para os ricos. E nós já tivemos isso no Brasil. Vocês lembram, quem estudou um pouquinho de história, todos aqui são muito novos, obviamente que não passaram por isso, mas nós já tivemos, né, no país aquela mandato de castas, né, a República do Café com Leite, aqueles que só tinham mais condições, outros não podiam votar, só quem tinha lá, não tinha, tem até aquela história da arquitetura, né, o ERA, daí, lembra? Já viram isso, né, as casas que tem ERA, que tem beira. Ah, o barão tinha casa com ERA e com beira, o conde só com ERA, daí vem aquela expressão, né, tá aí sem ERA e nem beira, né, as pessoas mais simples, né. Essa é uma expressão que vem da história porque
as casas tinham a eira e tinha a beira, né? E se o cara era simples, ele não tinha casa nem com eira nem com beira, por isso que vem a expressão sem eira nem beira. Então hoje os nossos candidatos, você vê que a história parece que se repete, sem eira e nem beira, parece que estão sacrificados em relação àqueles que têm um pouco mais de dinheiro. Um exemplo concreto é em São Paulo. Aquele candidato, meu Deus, que fez aquele programa, o Aprendiz, o Justus. Não, pois é, não é o Tupetão lá, é o... Do PSDB. É o João Dória. Júnior. O João Dória Júnior tem tudo para ganhar em placar, porque o PSDB falou, não, tem que ser você, a despeito de nós termos outros bons quadros no partido, até vocacionados para exercer o mandato, ninguém tem dinheiro para se autofinanciar, então abriram espaço para o João Dória, ou seja, traduzindo e trocando em miúdos, gente, isso me parece que não é nada de democracia, o cidadão está comprando o seu passe, né? Diz, olha, eu tenho dinheiro, então estou comprando o meu passe, estou comprando a minha candidatura, embora não se diga isso, né? Então essa já é também uma crítica que se faz, além do equívoco que o STF cometeu, e muito mais ainda cometeu a instituição da qual eu faço parte, qual seja a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, quando entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade pedindo para que o STF declarasse a doação de pessoa física inconstitucional. E qual foi o argumento da OAB aceito pelo STF? A OAB disse o seguinte, basicamente, de um modo bastante simplificado, ela disse o seguinte, olha STF, nós precisamos declarar inconstitucional a doação da pessoa jurídica para a campanha, porque a pessoa jurídica, nessa perspectiva, ela é uma ficção, ela não é uma pessoa. E como tal, ela não exerce nem pratica atos de cidadania, ela não vota, não pode ser votada. Mas espera aí, isso é um argumento, com todo o respeito da minha classe e daqueles que assim defenderam, e também da decisão do STF, falacioso. E veja que situação, a pessoa jurídica ela não vota e nem pode ser votada, mas para aí, ela não dá emprego? Ela não produz riquezas? Ela não viabiliza a circulação de mercadorias, serviços, pagamento de imposto? Em última análise, não é ela quem viabiliza a vida e a convivência em sociedade? Então dizer que a pessoa jurídica, só porque ela é uma ficção e não vota, não entrega lá o seu voto, e, portanto, não participa da política e não poderia votar nessa circunstância nem ser votado, também não poderia doar, dizer isso, com todo respeito, tapar o sol com a peneira e muito falacioso. Na verdade, o que nós temos, e aí já vou encerrar essa introdução, o que nós temos no Brasil, de verdade, é um processo de demonização da política e dos políticos. Nós estamos vivenciando um tempo muito difícil em que os políticos, a política em geral, está sendo criminalizada. Eu sei que essas coisas não acontecem aqui no Sul, mas em outros lugares, quando você se identifica e fala que é político, muitas vezes muita gente vai torcer o nariz e de imediato vai te identificar como bandido. Isso é horrível para a democracia. E temos exemplos, e vou provar a vocês. Nas manifestações populares, que eu prefiro chamar de manifestações popularizadas, que o termo popular dá a impressão que representa todo o povo, né? É igual falar, é a vontade da sociedade. Bom, você está dizendo que é a vontade de todo o povo, de toda a sociedade. E isso não existe, né? Tem um francês chamado Pierre Bourdieu, que escreveu um livro que é famosíssimo no mundo inteiro, chamado A Opinião Pública, que ele diz basicamente o seguinte, que essa história de opinião pública, vontade do povo, vontade da sociedade, em certa medida, não existe, com tal e qual a concepção que é hoje arraigada. E o que nós temos, na verdade, são vontades diferentes de diferentes grupos, não é? Então, eu sei que isso não aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, mas lá no Paraná, por exemplo, para minha, e aí isso eu faço questão que seja gravado, para minha total
insatisfação, mais do que isso, para a minha vergonha pessoal, enquanto paranaense, nasceu e cresceu e se reproduziu e dá exemplo, um mau exemplo para o país, e está sendo taxado como um movimento bonito de cidadania, aquele movimento em que pessoas vestem camisetas pretas, escrevem na camiseta "o poder emana do povo", reúnem lá uma turma, entram para dentro da Câmara de Vereadores e começam a gritar palavras de ordem, dizendo: nós é que mandamos e exigimos que vocês abaixem o salário, entre aspas, eu sei que chama-se subsídio, de vereadores em patamar de um salário mínimo. Veja, eu espero que isso não tenha acontecido aqui no seu estado. Se aconteceu, esse é um movimento triste, muito embora eu o respeite. É triste não pelo que eles pedem, é triste pelo jeito que pedem e pela discussão que eles não querem fazer. Porque não há nada de ilegítimo você reunir um grupo, colocar essa camiseta e pleitear isso. Não tem nada de ilegítimo, isso é da democracia. O que é ilegítimo é você invadir uma Câmara e impor esta opinião e impedir o debate. Porque se nós formos debater, por exemplo, sobre isso, quero acreditar que o grupo que pede isso ficará carente de argumentos. E aí, às vezes a gente tem que ter a clareza de não confundir a vontade de um grupo socializado, que se socializou e que muitas vezes está até querendo entrar na Câmara com essa bandeira, com a vontade da sociedade, como se fosse a vontade da sociedade inteira. São coisas diferentes. Assim como é diferente aquilo que é muitas vezes uma opinião publicada e que é confundida como se a opinião pública geral fosse. São coisas diferentes. E nós precisamos, numa democracia, debater. Debater. Você quer isso? Que bom, mas vamos escutar então outro argumento. Por exemplo, será que a sociedade, entre aspas, se deu conta daquilo que está pedindo? Essas manifestações sociais que nós tivemos, eu e você vimos inúmeras imagens e fotos de pessoas que correram as redes sociais, WhatsApp, Facebook, de pessoas com bandeiras e faixas e cartazes em punho. Vocês vão se lembrar disso, talvez alguns de vocês tenham visto essa imagem, porque ela foi muito circulada. Com cartazes dizendo o seguinte: agora não queremos mais a política. Chega de político e da política de políticos. Só queremos a Polícia Federal e o Ministério Público. Alguém chegou a ver essa imagem? Sim ou não? Não vejo. Quando eu vi aquela imagem, a primeira sensação que tive, fiquei preocupado. Falei: poxa vida, a que ponto chegamos? Essa é a mais cristalina prova de que a política está mesmo criminalizada. Porque quando você diz agora só quero a Polícia Federal e o Ministério Público, você não está querendo mais nada. E aí veja a gravidade disso, na medida em que será que nós nos demos conta daquilo que estamos pedindo? Porque se eu vivo numa democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo, se eu só passo a ter Polícia Federal e Ministério Público, que é algo que me consta, não são eleitos, pelo menos não no Brasil. Nos Estados Unidos, o xerife, o promotor de justiça e tal, são eleitos. O juiz é eleito nos Estados Unidos, eleito pelo povo. Tem que ter uma carreira já, né? Já. Agora aqui não. Aqui é concurso. E aí nós temos a mania de achar que o concursado é melhor do que o eleito. Sob o ponto de vista da legitimidade, não. Porque se você é uma autoridade de um poder que representa o Estado Democrático de Direito Soberano, concebido pela teoria tripartite entre três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que nessa condição representam o Estado e o povo, quem é que representa com maior legitimidade? Aquele que foi eleito e escolhido democraticamente pelo povo ou aquele que fez por seus próprios méritos o concurso público? Essa é uma discussão que não se faz no Brasil, talvez por conta de muitas vezes a chamada síndrome de vira-lata que temos, às vezes, de achar que sempre o outro é melhor, o outro país é melhor, que quem fez o concurso é melhor, acabamos nos desvalorizando e não nos damos conta disso, né? Será que nos damos conta de que estamos, sem perceber, defendendo o fim da democracia?
Porque não há nada que se viabilize em sociedade sem política, gente. Nada, absolutamente nada. Tudo, absolutamente tudo, tem que passar pelo exercício da política, que é nada mais, nada menos, polis. O estudo e a decisão sobre as questões da cidade, que ao final das contas é o que existe de fato e de direito. Hoje aqui nós estamos aonde? Na União, nos Estados ou no município de Porto Alegre? Você já viu alguém se casar na União? Ser enterrado no Estado? Se formar? Por quê? Porque o que existe de fato de direito é no município. Por isso que política tem esse nome. Polis, cidade, é a discussão das coisas, deliberação das coisas no interesse da cidade. E aí eu estou pedindo agora que não tem mais política. Como é que nós vamos viabilizar isso? E o mesmo equívoco se comete quando aqueles grupos invadem câmaras pedindo o fim do pagamento de vereadores. Será? Acertando que não tem que ter nem vereador. Será? Será que nós nos demos conta da gravidade daquilo que estamos pedindo? Sabe por que eu gosto de fazer essas discussões? Porque às vezes, e eu quero acreditar que vocês estão numa manhã gelada como essa, escutando um cara chato pra caramba, alguma coisa a gente tem que aprender, né? Ou refletir, não é isso? Será que nós nos demos conta daquilo que estamos pedindo? Veja, a discussão ela tinha que ser contrária. O vereador é o primeiro cargo político da sociedade, não é à toa. Não é porque é bonito. Porque não existe viabilização política possível na cidade, que é onde, de novo, repito, onde a vida acontece, sem a figura do vereador. O vereador é um síndico, é o cidadão que em primeiro contato está com os problemas e viabiliza a execução das políticas públicas no seu município, pelo menos em tese. Que há aqueles que poderiam dizer, mas isso em tese é muito bonito, como já cansei de ir em discussões em que queriam acabar com o salário lá na Câmara, e aí me chamavam. Não, vamos chamar um especialista para mostrar o quanto isso é danoso. Aí eu fazia minha exposição, aí levantava alguém, eu adorava quando isso acontecia. Não, doutor, olha, tudo isso que o senhor está dizendo, o senhor é um teórico. Tudo isso que o senhor está dizendo na teoria é muito bonito, é verdade. Olha, estou impressionado, quase chorei aqui com o senhor dizendo as coisas. Mas na prática, doutor, meu vereador não faz nada disso. Ele não fez isso, não fez aquilo. Eu deixava o cidadão falar. Pois é, amigo. Mas é que está o problema. Você está confundindo a pessoa com o cargo. Você não está contente com o seu vereador? Troca. Candidate-se você e faça então isso que você acha que você tem que fazer. Mas agora, a despeito da insatisfação sua com a pessoa, confundir com a razão da existência do cargo, você está jogando a água suja do banho com a criança dentro. Você está jogando aquilo que precisa ser jogado e jogando também aquilo que é importante. Pois é, não tinha pensado nisso. Amigo, você também não pensou, sabe mais em quê? Eu vou te explicar. Nós temos 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Ninguém é mais do que ninguém, cada um tem a sua função. Executivo, legislativo e judiciário. Se bem que o judiciário anda botando as manguinhas de fora aí, e não é sem razão. É porque no vácuo da realização efetiva do poder que deveria fazer o executivo e o legislativo, alguém toma conta, e quem está tomando conta é o judiciário. Então já está desequilibrando o negócio aí. Mas isso é outra discussão. E nessa perspectiva, o vereador ele nasceu exatamente para viabilizar a política em sociedade, mais do que isso, para fiscalizar. Aliás, você sabe o que significa vereador? Não sei. É vereador, né? O vereador ele vê a dor, ele não sente a dor, ele só vê a dor. Não é isso não, amigo. Vai estudar português. Vereador deriva do verbo verear. Verear significa fiscalizar. Então você veja, o vereador ele é um fiscal. Fiscal de quê? De quem? É o fiscal do dinheiro público, dos agentes públicos, em benefício de quem? Do povo. E nessa circunstância, como autoridade que é de um poder independente e autônomo, deveria ser valorizado, deveria ser dotado de independência, autonomia e dignidade para o exercício
livre da sua função, e não o contrário.